E aí, beleza? Sou Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. E para isso acontecer, sem dúvida nenhuma, você precisa conhecer o ácido 2-hidroxipropanoico, também conhecido por ácido lático. Ele tem esse nome mais estranho aí pela comunidade de química e tal, internacional, não sei o quê, mas ele é também conhecido como o ácido lático. E nesse vídeo aqui eu vou contar para você por que esse ácido ele é tão importante na produção de um queijo vegetal. Esse ácido ele tem esse nome, então já né, o nome popular dele, ácido lático, ele veio porque os primeiros estudos e a sua identificação aconteceu no leite. Ou seja, teve um cientista sueco, e aí estamos falando de século XVIII, tá? Faz um tempinho já, mas para o final do século XVIII, tá? 1780 mais ou menos. Esse cientista sueco, o Carl Wilhelm Scheele, ele acabou estudando, percebendo, né, na verdade, que o leite, depois de um tempo que ele passava ali, ele azedava, né? Percebeu isso, coalhava o leite, então ele começou a estudar um pouco mais isso. Não só ele percebeu, como muita gente já tinha percebido, mas ele se atentou para esse fato, né, que chamou a atenção dele, e ele resolveu estudar um pouco mais isso daí. E os seus estudos foram importantíssimos, inclusive para o próprio desenvolvimento da química, né, porque ele acabou identificando um tipo de ácido que ninguém sabia mais ou menos naquela época lá o que era. E ele acabou dando o nome de ácido lático justamente porque esses estudos eles começaram no leite. Mas ele não fazia ideia e morreu sem saber, né, como que ele era produzido. Tá? Quem que produzia, se era alguma coisa que produzia, ou como que produzia e tal. Isso daí só mais tarde, quase 100 anos depois, que a gente vai ter a identificação da fermentação lática, ou seja, que vão identificar, e esse vão, no caso, teve muita participação de Louis Pasteur, já deve ter ouvido falar dele, né? Ele, ele que acabou identificando bactéria como produtora de ácido lático. Tá? Esse é que foi o grande ponto aí. E, e o grande lance é que uma vez que esse ácido ele foi descoberto, né, e depois o próprio metabolismo bacteriano ele acabou sendo identificado aí como a sua origem, né, como sua fonte, a gente começa a perceber que ele não é exclusivo só de estar no queijo, por exemplo, mas o que acontece? Nos nossos músculos, a gente acaba tendo produção de ácido lático, no nosso corpo, né? Principalmente nos músculos. E isso daí, normalmente, é uma estratégia para obtenção de energia. Muitas vezes, quando a carga de oxigênio ela é mais restrita, né? O nosso próprio corpo ele vai produzir o ácido lático como uma maneira então de obter energia. Só que o consumo dele para a obtenção de energia é mais demorado do que a velocidade de produção pelo nosso corpo. E aí o que acontece é que esse ácido lático ele acaba ficando um pouco no nosso corpo, né? Porque ele vai sendo produzido e aí depois ele é utilizado justamente para se transformar em energia. Só que é produzido bastante e pouco, né, o menos, é consumido. E esse ácido lático que fica excedente no nosso corpo, a gente acaba percebendo isso como cansaço, como dor muscular, né? Mais ou menos isso que vai aparecer aí. E não só, porque a própria indústria cosmética, por exemplo, ela faz o uso, faz bastante uso de ácido lático, porque o ácido lático ele tem também uma característica umectante, ou seja, ele retém uma certa umidade e para a pele acaba sendo interessante você ter um produto que vai reter umidade justamente para que a pele não resseque ou para hidratar a pele. Então, a maioria dos hidratantes que você pode ver no mercado aí vai ter na sua composição
o ácido lático ou o ácido lático como o base para algum outro produto que está entrando no seu hidratante. Tá? Mas a questão é, e aí? O que isso tem a ver com queijo vegetal? Né? O que tem a ver, você já deve ter estabelecido essa relação aí, porque se o, o Skilly, ele acabou identificando o ácido lático nesse processo do leite azedar ou coalhar, né? Então quer dizer que isso daí é bom ou é ruim primeiro? É um processo natural que vai acontecendo com o leite. E o próprio processo de coalhar o leite, depois ele ser dessorado, é que ele vai virar queijo. Portanto, o ácido lático ele está presente nos queijos. E digo mais, é o ácido lático que dá o gostinho do queijo. Veja você que o ácido lático, o próprio nome já coloca, né, é um ácido, só que em termos de função orgânica ele também tem o álcool, né? Mas enfim, só que ele é um ácido, e um ácido orgânico no caso. Isso quer dizer que tem carbono, tem oxigênio, tem hidrogênio, né? Uma molécula orgânica. Mas enfim, o que é importante a gente perceber aqui é que o ácido lático, ele estando presente no queijo, dá aquele gostinho de queijo e dá aquela sensação mais azeda, justamente porque ele vai baixar o pH daquele meio. Então, para a gente fazer um queijo vegetal que tenha alguma proximidade com o queijo tradicional, é muito importante se atentar a isso. E, de alguma maneira, ter esse ácido lático presente no nosso queijo vegetal. Como que é possível ter ácido lático no queijo vegetal? Então, primeira coisa que nós precisamos tirar da cabeça, que ácido lático tem a ver necessariamente ou exclusivamente com leite animal. Não. Tá? O ácido lático ele tem necessariamente a ver com bactérias que produzem o ácido lático. E isso daí foi o que o Louis Pasteur ele acabou identificando, né, que eu falei no começo do vídeo, que foi ele que percebeu que aquele ácido lático que estava presente no leite, ele não era só uma reação química que estava acontecendo ali, mas tinha um micro-organismo ali no leite que estava produzindo esse ácido. Tá? Ou seja, esse micro-organismo que consumia a lactose e produzia o ácido lático. Portanto, esse micro-organismo ele acaba sendo um meio chave para a gente aqui. Porque se a gente quer ter gosto de queijo no nosso queijo vegetal, é importante ter esse micro-organismo ou, sei, de alguma forma, ter um ácido lático. Né? Mas a forma mais tranquila para a gente é justamente cultivar essas bactérias e depois colocar elas no nosso queijo vegetal, na nossa massa vegetal, para que ela acabe fermentando e transformando essa massa num queijo vegetal. Esse é o grande ponto. Bom, como que isso acontece? Como é que a gente faz isso? Quais são esses micro-organismos ou essas bactérias que eu já falei, né? Não são fungos, são bactérias que vão produzir para o queijo, porque alguns fungos podem produzir também ácido lático, mas no caso do queijo vegetal, estamos falando principalmente das bactérias. E se a gente pegar a bactéria, tem uma quantidade absurda de bactérias. Né? Só que dessa quantidade absurda de bactérias, temos 12 gêneros de bactérias que produzem ácido lático. E essa é uma turminha aí muito interessante. Né? São as bactérias produtoras de ácido lático. E você pode ler isso em algum lugar só como BAL, né? B-A-L, bactérias produtoras de ácido lático, tá? Ou do inglês o contrário, LAB, Lactic Acid Bacteria, ou bactérias ácido-láticas. Né? Bom, mas enfim, o interessante é que esses 12 gêneros, eles possuem espécies que produzem o ácido lático. Mas, calma também, porque ainda assim, tem desses 12 gêneros aí, tem um grupo de bactérias que produzem só ácido lático, tá? Ou predominantemente o ácido lático.
Essas bactérias elas são chamadas de bactérias produtoras de ácido lático homofermentativas. Só produz, ou predominantemente produz, o ácido lático. E por outro lado, tem algumas outras bactérias que elas vão produzir o ácido lático, mas também vão produzir outros compostos. Elas vão produzir etanol, por exemplo, vão produzir gás carbônico, vão produzir ácido acético, né, e vários outros compostos aí que podem ser identificados como compostos de sabor. Tá? Mas o que é interessante é que essas bactérias, então, assim como temos as homofermentativas, que ácido lático, e essas são as heterofermentativas. Tá? Só que para os queijos tradicionais, e depois a gente puxa deles para os vegetais, para os queijos tradicionais, o que a gente mais vê, se for pegar os micro-organismos que estão sendo utilizados para fermentar queijo tradicional, de tudo isso daí, o que a gente tem de micro-organismo que é mais utilizado? Se a gente fosse ver, desses 12 gêneros, tem alguns ainda que são mais utilizados? Tem Streptococcus, por exemplo, é um deles, Leuconostoc é outro deles, Lactococcus é um outro gênero também muito utilizado, Lactobacillus, claro, também está sendo bastante utilizado. Pediococcus também pode aparecer, mas enfim, esses são os que principalmente estão aparecendo. E desses 5 gêneros então que eu falei, a maioria das espécies que faz parte desses gêneros, elas são homofermentativas. Tá? Aí, esmagadora maioria é homofermentativa. E é isso que está principalmente nos queijos tradicionais. Lactobacillus, aí já tem algumas espécies que são heterofermentativas, tipo Lactobacillus brevis, é uma heterofermentativa. De repente, Lactobacillus plantarum pode ter uma atividade heterofermentativa também, dependendo das condições que ele está e tal, mas enfim. O interessante é que a maioria é homofermentativa, ou seja, produz ácido lático. É isso que está acontecendo na produção do queijo. Agora, uma vez que você sabe disso, então, peraí, no queijo é ácido lático que está acontecendo ali, sendo produzido. No queijo vegetal, vamos fazer isso então, né? Será que tem como? Claro que tem como. E os queijos vegetais fermentados, eles normalmente são fermentados com bactérias produtoras de ácido lático. Ah, mas na massa vegetal não tem lactose. Eu lembro que você falou que a bactéria ela consome a lactose e produz o ácido lático. Então, a lactose é um tipo de açúcar, tá? Carboidrato. E vegetais têm carboidrato. Se você for fazer se fizer uma busca rápida aí, abrir uma janela em paralelo aí e colocar castanha de caju, valor nutricional, você vai ver que tem carboidrato. E a castanha de caju tem um tanto interessante de carboidrato. Tá? Então, isso quer dizer que as bactérias elas podem consumir parte desse carboidrato que está presente na castanha de caju, que está presente, enfim, em qualquer outra base que você for utilizar, mas que tenha carboidrato, vai ser possível dessas bactérias se alimentarem e produzirem o ácido lático. Ó, que maravilha! Então, peraí, vamos começar agora a colocar o pensamento em ordem aqui para a gente não se perder. O que aconteceu até agora? Até agora eu falei que a bactéria que transforma o leite em queijo, ela faz isso consumindo carboidrato e produzindo o ácido lático. Conseguimos fazer isso com queijo vegetal? Ter uma bactéria que vai consumir carboidrato e produzir o ácido lático? Sim. Pode ser a mesmíssima bactéria que está fazendo isso num queijo tradicional? Sim. E a gente vai ter exatamente o mesmo gosto? Claro que não. A gente vai ter gosto de queijo. Mas exatamente aquele gosto daquele queijo, aí é forçar um pouco a amizade, né? Porque se você... Imagine uma situação. Leite de vaca está aqui, leite de cabra está aqui. Estamos pegando, falar um nome para colocar aqui, vai
Lactobacillus helvéticos. Vamos colocar ele no leite de vaca e ele no leite de cabra. E seguir o mesmíssimo processo que a gente conseguir para esses dois. A gente não, né? Quem for produzir o queijo tradicional. Vai produzir... no fim das contas, vão ter dois produtos que vão ter exatamente o mesmo sabor? Não. Tá? Esse é o grande ponto. Então, vamos ter agora três situações. O leite de vaca, o leite de cabra e um leite de castanha de caju. Lactobacillus helvéticos, vai para os três. E vamos dar um processo semelhante aí, tá? No fim das contas, vai ter o mesmo gosto exatamente igual? Não. Mas vai ter um denominador comum entre o leite de vaca, o leite de cabra e o leite de castanha de caju, ou o resultado disso, né? No caso, um queijo a partir do leite da vaca, um queijo a partir do leite de cabra, um queijo a partir da castanha de caju. Vamos ter um mesmo denominador comum? Sim, vamos ter. Que é esse gosto de queijo, que está na nossa cabeça, né? Que a gente entende por gosto de queijo, vai estar ali. Então, esse é o primeiro grande ponto dessa conversa aqui. Tá? É você entender que é possível você ter micro-organismo numa massa vegetal que vai produzir o ácido lático. E é ele que vai dar esse azedinho, gostinho de queijo. Tá? Agora, o próximo passo. Beleza, conseguir ser possível, maravilha. E como que eu consigo fazer isso? Você pode estar se perguntando. Aí você vai fermentar o seu queijo vegetal. Ah, mas como que eu vou conseguir essas bactérias? Então, aí tem duas maneiras. Tá? Ou você compra, ou você cultiva em casa. Isso aí que vai ter que acontecer, porque... é a mesma coisa que acontece na queijaria tradicional. Quem faz queijo ou compra ou acontece ali, né? Porque tem o próprio leite, ele tem essas bactérias ali, tá? E tá no ambiente, na vaca, tá em todo lugar ali e tal, e tá no leite, depois ela se desenvolve, né? Que seria, no caso, nesse exemplo, um queijo a partir de uma fermentação selvagem. Plenamente possível. Assim como a gente pode cultivar essas bactérias em casa. Você já deve ter ouvido falar de Rejuvelac, por exemplo, já deve ter ouvido falar de kefir de água, já deve ter ouvido falar de chucrute, de kimchi, de, sei lá, qualquer vegetal lactofermentado, enfim, né? Já deve ter ouvido falar dessas coisas. Isso daí é possível fermentar uma massa para virar um queijo vegetal. Porque o que eu falei agora podem ser considerados starters, ou seja, aquilo que vai dar início à fermentação, porque eles têm uma grande quantidade já de bactérias produtoras de ácido lático. Tá? Pode ter outras bactérias? Pode ter outras bactérias também. Mas mal para a gente não vai fazer. Mas ali, a princípio, não. Né? Se não foi contaminado, está tudo certinho e tal, sentiu o aroma, está agradável, experimentou, está uma delícia, maravilha. Isso aí está ótimo para fermentar e você ter um queijo vegetal fermentado. Tá? E daí vamos ter ácido lático? Sim. Vai ter gosto de queijo? Vai. Mais ou menos, aí vai depender do starter que você está usando, vai depender da base do queijo vegetal e tal. Se eu for começar nessa conversa aqui, aí, né, isso aí pode ser fruto para um outro vídeo. Mas o que é importante, então, é perceber que isso acontece. Agora, da mesma forma que quem faz queijo tradicional pode comprar a bactéria, a gente também pode comprar a bactéria. Isso aí, loja especializada de queijo, por exemplo, que vende insumos para a produção de queijo, você vai encontrar essas bactérias, tá, para comprar. Só um cuidado, né? Porque, sim, para algumas pessoas isso pode não ser um problema, para outras pode ser. Eu vou falar porque para mim é um problema e de repente para alguém também pode ser. Algumas dessas bactérias, elas são cultivadas em laboratório, mas num meio de lactose, tá? E daí elas são vendidas. Aí a hora que você entra em contato com o laboratório, eles podem falar, ah, não, mas pode ficar tranquilo, porque a bactéria ela consumiu toda a lactose, não vai dar problema.
Então, aí que é o ponto. Para algumas pessoas isso é um problema, para mim isso é um problema. Usou lactose, se vai ter depois ou não vai, eu nem quero saber. Só o fato de ter usado lactose, para mim, já é impeditivo. Não vou comprar essa bactéria. Agora, pode ser que o laboratório fale, ó, a gente não usa lactose, a gente usa carboidrato do arroz para reproduzir as bactérias. Ótimo, é essa mesmo que eu vou comprar, tá? E aí, você vai comprar as bactérias que compram também para fazer leite, você vai comprar para fazer o seu queijo vegetal. Vai ser super específica. E dentre essas bactérias, você vai comprar aquela que é homofermentativa, por exemplo, que ela vai produzir predominantemente ácido lático. E é isso. Tá? Você vai ter um queijo vegetal com um sabor muito mais limpo disso daí. Tá? Agora, mas e se eu não for fermentar um queijo vegetal? Aí como é que eu faço, né? Então, aí tem alguma situação, porque o ácido lático ele pode ser comprado também, né? Ele é vendido, é comercializado. E isso daí, ou ele é feito já num laboratório, né? Você vai pegar aí, tem laboratório que faz isso com cianeto de sódio, com etanol, tal, faz umas misturas aí, tem ácido lático pronto. Mas tem uma outra possibilidade também, que é através da biotecnologia. Aí você tem bactérias, em alguns casos alguns fungos também, que estão metabolizando carboidratos e produzindo ácido lático, e depois esse laboratório ele vai fazer uma purificação disso, vai extrair, vai colocar isso num líquido, né, ou liofilizado de alguma maneira em pó, e vai vender. Ou seja, você consegue comprar o ácido lático em pó ou em estado líquido. Isso aí também, qualquer lugar que você procure aí na internet e tal, você vai achar ácido lático para comprar. Ele é um ácido fraco, tá? Não vai, se cair na mão vai queimar. Não queima assim, pode ficar tranquilo. Inclusive, um lugar que você pode achar com maior facilidade é loja que vende produtos para fazer cerveja em casa, porque o ácido lático ele é muito utilizado para baixar o pH do mosto, né? Quando você vai fazer cerveja, vai pegar uma água, coloca a cevada ou malte ali dentro, aí pode ser que você queira também reduzir um pouco o pH e usa o ácido lático para isso. Eu usei toda a minha vida enquanto cervejeiro, eu usei ácido lático. Não, toda a vida não. Parte dela eu usei ácido fosfórico e uma outra parte o ácido lático, né? Mas o ácido lático você pode comprar em formato líquido ou em formato em pó. Eu prefiro formato em pó para fazer queijos vegetais, porque você acaba tendo um maior controle na quantidade de líquido que está entrando no queijo vegetal. Tá? Só que, normalmente, você vai usar o ácido lático para queijos vegetais não fermentados. E aí, você pode me perguntar, mas eu nunca vi uma receita que fale para pôr ácido lático. Por que você está falando isso? Então tá. O que você viu na receita que está pedindo? Se não é o ácido lático, é o quê? Algum ácido ou não? Você pode agora, nesse momento, se aperceber de que você pode colocar limão ou vinagre, que vai dar um tom mais ácido para o seu queijo vegetal não fermentado, certo? Pois bem, não são ácido lático. O que tem no limão não é ácido lático, o que tem no vinagre não é ácido lático. O ácido lático é ácido lático e o azedinho do limão, ele é proveniente de um outro ácido, que é ácido cítrico. Tá? Uma outra conversa. E o azedinho do vinagre, ele é proveniente de um outro ácido, que é o ácido acético. Então a gente tem aqui, nesse ponto da conversa, 3 ácidos orgânicos, tá? Todos eles são ácidos orgânicos, mas enfim, são 3 ácidos que a gente tem que são diferentes, ácido lático, ácido acético e ácido cítrico. Mas quão diferente é? Qual que é o gosto que tem o ácido lático? Será que é muito diferente mesmo? Será que vale a pena
eu ter todo esse trabalho de buscar um ácido lático, ou de fermentar para ter e tal. Eu não sei, tem coisa que é questão de paladar, tá? Para mim, é bem diferente entre ácido lático, o acético e o cítrico. Se para você é tudo a mesma coisa, maravilha, um problema a menos, né, que você vai ter, você não vai precisar ir atrás de ácido lático, de fermentar ou de qualquer coisa. Usa limão e vinagre que vai dar certo, tá? Mas, ainda que você pense dessa maneira, tá tudo bem, porque teve um momento na minha vida que eu pensava dessa maneira também. Eu entendo você ter esse tipo de pensamento, tá? Mas veja você que se você percebe essa diferença, você consegue refinar melhor o processo seu de fazer um queijo vegetal para que no final ele fique bem mais saboroso e ele fique com gosto de queijo, tá? Ai, Daniel, mas como que eu vou começar a perceber isso? Eu não sei e tal. Calma, tô aqui para a gente continuar essa conversa e dar uma dica agora para você perceber essa diferença, tá? Então, você já tem ideia de que o ácido acético vem do vinagre, o ácido cítrico vem do limão e o ácido lático vem da bactéria. Mas onde que eu vou achar um ácido lático? Você vai achar aqui, ó. Isso aqui é um iogurte de soja, tá? Dá para ver aqui, né? Soja natural, ou seja, ele não tem morango, não é de framboesa, não é de ameixa, não é de nada, tá? Ele é natural. Pra você ter uma ideia de quão natural ele é, tá aqui ingredientes, o, o leite de soja, né, que é água e grãos de soja, sais de cálcio, para dar uma enriquecida aí, vitamina D2, para dar uma enriquecida aí, fermentos selecionados, entre os quais bífidos e acidófilos, ou seja, são dois micro-organismos que eles produzem ácido lático, tá? São específicos ali na produção de ácido lático. Isso daqui vai ter o gosto do ácido lático. Então, uma vez que você consiga um iogurte desse, não dessa marca, obviamente, mas me refiro, um iogurte natural que foi fermentado e que você tem certeza que foi fermentado, né? Que seja, assim, quanto menos ingredientes tiver, melhor, tá? Para você perceber de fato esse gosto do ácido lático. Mas eu vou propor um exercício aqui para você fazer, tá? E esse exercício é qual? Você vai pegar também limão, ó só combinando, tá? Vai pegar um limão e vai pegar também vinagre. Pode ser vinagre de maçã, pode ser vinagre de vinho, pode ser... precisa ser vinagre. Qual vinagre vai ser? Não interessa, tem que ser vinagre. Só isso, tá? Da fruta que ele vem não é importante nesse caso aqui. Só que você não vai pegar o vinagre, abrir ele, deixa eu ver que gosto que tem. Claro que não, né? É interessante que você dilua um pouco o vinagre. Pega um pouquinho de água, dá uma espirradinha do vinagre nessa água, aí sente o aroma dele, porque aqui ele está muito concentrado, né? A concentração dele aqui é 5% normalmente, tá? Então você precisa diluir um pouco isso daí para que ele fique suave o suficiente para você poder provar e sentir aquela acidez, sentir o sabor disso daí, tá? Uma vez que você sente esse sabor, depois você vai pro limão e vai fazer a mesma coisa. Você vai espremer esse limão, mas não vai tomar o limão puro. Você vai diluir ele numa água. Ah, então eu vou fazer tipo uma limonada. É limão com água. Se for isso, limonada é uma limonada. Mas enfim, você vai pôr o limão diluído na água e vai fazer a mesma coisa. E depois você vai pegar isso daqui, uma colheradinha. Esse aqui não precisa diluir, né? Porque o ácido lático ele já está diluído aqui. E experimentar. O exercício que vai acontecer aqui é assim, você prepara os três lado a lado, tá?
Então você já pegou o vinagre, diluiu ele num pouco de água, pegou o limão, diluiu ele num pouco de água e o iogurte está ali a postos. Você vai sentir o aroma, tomar um golinho daquilo lá, maravilha. Deixa a mente processar aquele azedo, porque a princípio é azedo, mas vai conversando com esse azedo aí. É um azedo, tal, beleza, não tenho muita palavra para descrever, mas aquela história, né? Eu entendi, mas não sei explicar. Tá ótimo, chegou nesse ponto, para mim tá ótimo já. Aí, o que você vai fazer? Toma um gole de água para dar uma limpada, né? Toma um gole de água, deu aquela limpada ali, e depois, agora você vai para o próximo. Seja o limão ali, o que quer que seja, né? E eu já vou falar da ordem, mas você vai para o próximo e toma ele, mesma coisa, percebe ali, sentiu o aroma, toma um gole, deixa processar. Ah, eu entendi, mas não sei explicar, tá ótimo. Toma um gole de água de novo e vai para o terceiro, experimenta. Tá? Em relação à ordem de degustação, vamos colocar assim, eu faria a seguinte ordem, tá? Eu faria. Primeiro, o iogurte, depois o limão e, por fim, o vinagre. Porque aqui eu estou pensando em ordem de potência, tá? De, assim, quão áspero é esse ácido, né? Para mim, para minha percepção, o vinagre, ele é muito mais pontudo, assim, ele é mais agressivo, vamos dizer assim, né? Em termos de qualidade sensorial. E o ácido lático, ele, você vai ver que ele abraça a língua, é um azedinho tão delicioso, né? Ele é tão reconfortante, esse azedo do ácido lático. Né? E o interessante é que você vai perceber isso. Mas você faz esse caminho, né? Começa com o ácido lático, depois vai para o limão, depois você vai para o vinagre, mas depois volta para o ácido lático, depois vai de novo para o limão. Não faz uma vez só, pronto, acabou. Faz algumas vezes isso, né? Tenta transitar entre eles, mas eu aconselho que você faça esse caminho primeiro, tá? Do iogurte, limão e vinagre, e depois aí você volta nesses outros para você tentar identificar algumas diferenças, né? Eu acho que nesse primeiro momento você vai conseguir perceber a diferença, mas talvez faltem palavras para você poder explicar qual que é essa diferença. Mas está tudo bem, né? Porque uma vez que você perceber isso, eu acho que vai ficar estranho você querer voltar a usar vinagre e limão para fazer queijo vegetal. Tá? É meio perigoso, né? Entrar nisso daí, porque depois que você começar a perceber essa diferença, talvez uma nova janela se abra para esse mundo que está aí para fora. Então, depois que você fizer esse exercício, eu peço que você volte aqui nesse vídeo e deixe nos comentários a sua percepção, que a gente continua essa conversa nos comentários.